Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem mais de 100 vídeos à sua disposição. Então, inscreva-se nesse canal, eu peço encarecidamente. Nós estamos angariando mais inscritos e se você se inscreve no canal, você será notificado a cada vídeo que nós colocamos. E nós temos mais de 100 vídeos com diversos assuntos, conforme você está vendo aí passar na sua tela. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito badalado na internet, em todos os meios de comunicação. O assunto é globalização e governo único mundial. E é uma pena que essas informações, quando saem aí na internet, quando saem aí nos meios de comunicação, nas televisões, assustam mais as pessoas do que conscientizam. E o objetivo meu do canal A Voz da Bíblia Sagrada é não assustar ninguém, mas pelo contrário, conscientizar. Fazer com que essas pessoas entendam a responsabilidade, principalmente de nós cristãos, que temos nesse presente momento, em que se percebe que tudo está se afunilando, né, nesse planeta para que um sistema único mundial domine o planeta. Então, vamos ver isso com bastante responsabilidade. Dentro da Bíblia, talvez eu não quero que você se assuste, né, você cristão, mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está falando sobre globalização e governo único. Mas as pessoas às vezes não enxergam isso. E eu quero trazer alguns textos aqui que vai mostrar para você essa realidade. Então, não adianta ter medo do governo único, não adianta ter medo da globalização, adianta nós, como cristãos, sermos responsáveis, como cristãos, de pregarmos o evangelho o máximo que pudermos a todas as criaturas, porque esse é o momento de disseminar o evangelho sem distorções, porque há muitos aí que estão pregando por dinheiro, há muitos aí que estão pregando para enriquecer, né, as suas igrejas, que são monopólios e etc. Mas o objetivo do canal A Voz da Bíblia Sagrada é pregar um evangelho sem buscar angariar recursos ou dinheiro para isso. É tanto que eu não peço monetização a ninguém, certo? Então, eu quero dizer para você que isso é muito claro, que o mundo chegará a ser totalmente globalizado e ter um governo único. Isso é inevitável, está na Bíblia. Então não adianta você querer fugir disso. O melhor é pregar o evangelho sem cessar, certo? Então vamos em frente para nós entendermos o que está acontecendo no momento atual. Bem, o tema que eu vou falar hoje é globalização na Bíblia. Será que eu posso falar nesse tema, globalização na Bíblia, sem forçar textos, sem sair dos contextos dos textos e trazer uma mensagem totalmente bíblica e mostrar para você que há sim na Bíblia toda a informação sobre globalização e governo único mundial. Então vamos em frente. Não vai ser um vídeo assim muito rebuscado, não. Nós vamos fazer algo prático, rápido e que dê para você entender, certo? De forma simples. Então, a globalização está na Bíblia? Claro, está na Bíblia. Governo único mundial está na Bíblia? Sim, claro, está na Bíblia. Então vamos nós. Bem, uma das coisas que as pessoas se assustam muito hoje, eu não me assusto de jeito nenhum, eu não me assusto com isso, já disse isso várias vezes, as pessoas se assustam com esse crescimento vertiginoso da tecnologia, da ciência e da informação. A informação está voando numa rapidez tremenda e há muita informação, ela se renova a cada instante, então as pessoas ficam um pouco assustadas com isso. Eu quero dizer que eu não me assusto com nada, porque a Bíblia já tinha previsto tudo isso. Como eu sou um cristão bíblico e há mais de 40 anos que eu estudo a Bíblia, então, com certeza, eu não me assusto, pelo contrário, eu me comprazo em ver a evolução da ciência, a evolução da tecnologia. Para mim isso é importantíssimo, porque à medida que tudo isso evolui, vai confirmar muitas coisas que a Bíblia já dizia, como eu já coloquei outros vídeos aí mostrando que a ciência confirma o que a Bíblia diz. Então, eu vou ler esse texto de Daniel só para você ter uma ideia como Deus
preparou tudo, preveniu a humanidade sobre tudo. Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Já se multiplicou, né? A ciência já se multiplicou e as pessoas já estão, sim, correndo de uma parte para outra, buscando informação, buscando forma de viver, buscando o pão de cada dia. É uma correria extrema, exatamente por causa da velocidade da informação. Isso gera uma correria nas pessoas e exatamente porque a cada dia que passa fica mais difícil buscar-se a sobrevivência. Então, tudo isso a Bíblia já tinha prevenido, já está tudo. Se você é um cristão bíblico, você não se assusta com nada disso, pelo contrário, você se regozija, se alegra, prega mais ainda o Evangelho, porque agora sim é que é o momento de pregar o Evangelho. Eu, por exemplo, já sou um pastor jubilado, não estou pregando na igreja, a não ser quando o nosso pastor da nossa igreja me convida, eu vou lá e dou uma palavra, mas eu prego na internet, eu prego pessoalmente, enfim, não deixei de pregar o Evangelho. E a prova é esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você. Bem, então está aí. Tudo direitinho na Bíblia, mostrando que a ciência se multiplicaria, que as pessoas ficariam numa correria tremenda de uma parte para outra, e isso se confirma totalmente nesse presente tempo. Vamos em frente. Eu coloquei aí algumas telas só para você entender. Veja só, as pessoas estão assustadas com o governo único, 666. Essas informações estão aí na Bíblia, ou estão na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é claro, mas estão aí na mídia o tempo todo. Não é uma coisa mais inédita para você. Robô humanoide, moeda digital, globalização, enfim, tudo isso são assuntos do momento, uma prova que a ciência se multiplicou. E muitas pessoas têm medo disso, e eu não tenho um pingo de medo disso, pelo contrário, eu me aproveito disso para me informar mais. Já teve pessoa que disse para mim: pastor, o senhor tenha cuidado, a internet já começa com www, ou seja, 3 Ws, né? E essa pessoa disse que o senhor entende um pouquinho de hebraico, o senhor sabe o que é isso, né? www. E eu respondi: claro que sei. Sei o que é o www, certo? Tem a ver com 666? Tem a ver, sim. Mas eu não vou entrar nesse terreno aí. Deixa isso para lá. Eu não tenho medo dessa questão da internet. Eu pesquiso o máximo que posso. Eu tenho mais de 2 teras de informação no meu computador gravado, armazenado para eu acessar na hora que eu preciso, certo? E quanto mais a tecnologia aumentar, quanto mais a ciência aumentar, melhor eu acho. E como cristão eu me regozijo mais, porque quanto mais tudo isso aumentar, mais se confirmará o que a Bíblia diz. Eu já tenho outros vídeos aí no canal A Voz da Bíblia Sagrada mostrando que a ciência confirma o que a Bíblia diz. Então, estou muito feliz por isso. E esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão interessante, que as pessoas podem até pensar: mas será que realmente está na Bíblia? Claro que está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou provar para você. É uma pena que os teólogos não ligam muito para isso. Às vezes até fazem de uma forma assim isolada alguma coisa e falam muito sobre escatologia nesses últimos tempos, mas não fala dessa forma, talvez. Eu não sei, não quero aqui ser o único ou o primeiro, nem achar que sou o único que vai falar sobre esse assunto, mas eu pesquisei aí, não vi esse assunto da forma que eu estou colocando aqui na internet. Por isso eu achei por bem trazer esse vídeo para os cristãos hoje. Então não se esqueça, cristão, quanto mais a tecnologia aumentar, quanto mais a ciência evoluir, regozije-se, isso é bom, certo? Deus não é contra a ciência, nem é contra a tecnologia, pelo contrário, Deus quer um conhecimento elevado para o ser humano, certo? Agora, claro, pregue o Evangelho, porque o momento é esse, certo? Então vamos em frente. Eu coloquei aqui um tema interessante: globalização. Será que está na Bíblia? Né? Claro que está.
E eu vou mostrar isso de Gênesis a Apocalipse. E alguns teólogos não falam dessa forma que eu estou falando, porque tem medo de forçar texto, de sair do contexto. E eu vou provar que nós podemos fazer tudo isso sem sair do contexto, sem forçar texto, sem criar pretexto para qualquer heresia. Nós podemos ser bíblicos o suficiente para mostrar para a humanidade que a palavra de Deus é a verdade absoluta que previu tudo que aconteceria neste planeta. E essa aqui é uma verdade, certo? Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Globalização na criação sem pecado. Será que quando eu abro o Gênesis eu não percebo, só se eu for cego, quando leio que ali no início de tudo havia uma globalização, só que o homem ainda não tinha pecado. E se eu abrir a Bíblia e ler em Gênesis 1, 26, 31 e 2, 1 a 14, eu podia ter outros textos, mas eu vou resumir só nestes. Eu vou perceber que o que estava acontecendo ali era um governo mundial, que era Deus, governo teocrático, um homem que dominaria sobre todo o planeta, e isso está muito claro nas páginas da Bíblia Sagrada, principalmente no Gênesis. Lembre-se que Deus disse para o homem e a mulher: crescei e multiplicai, enchei toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Então, o que é que Deus estava dizendo? Você vai globalizar, você vai dominar o planeta. Agora, qual era a diferença naquele momento? Havia um governo único, sim, mas era teocrático. O homem faria tudo sob a orientação de Deus. Mas, quando você vai em frente, você percebe que o homem pecou. Vai lendo o Gênesis, o homem pecou. Aí alguém agora pode questionar e dizer: mas pastor, e Deus fez o homem pecou, ele não sabia não que o homem... Claro, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia, depois do pecado, ia tentar dominar o planeta de forma errada. Tudo isso Deus sabia, certo? Mas Deus não poderia deixar de criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, como ele diz lá no Gênesis, por causa disso. Por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis 3:15, está mostrando já todo o projeto de Deus para resgatar o homem desse seu pecado e restaurar todas as coisas no planeta Terra. Certo? Está lá, Gênesis 3:15. Eu não vou ler para você, pegue sua Bíblia e leia. Não tenha preguiça de fazer isso, certo? Então, eu não tenho dúvida, aí era um mundo globalizado, era projeto, o homem globalizando o planeta, dominando todo o planeta, e Deus como governo teocrático de todo o planeta, não só disso, mas de todo o universo. Ele é o governo, é o soberano, né? Bem, mas aí o homem peca, Deus já sabia de tudo isso, Deus expulsa do paraíso, e agora há uma globalização distorcida. Eu costumo chamar isso de globalização distorcida, lá em Babel. É a primeira tentativa do homem de sobressair sobre todos os demais. E ainda algo que era uma desobediência, porque Deus disse que o homem crescesse, multiplicasse e enchesse toda a terra. Só que o pessoal daquela região ali não queria encher toda a terra. Se acharam muito importante. O pecado tornou o homem egoísta, tornou o homem cruel, tornou o homem contra as coisas de Deus. Então o homem se exaltou, né, no seu poderio na terra, e resolveram eles: vamos construir uma torre aqui, a gente não pode ser igual aos demais, não vamos nos espalhar sobre toda a terra, vamos dominar lá de cima. Era essa a intenção da Torre de Babel. Um grupo de homens dominar o restante, ter uma visão holística de tudo e de lá de cima dominar tudo. É claro que esse orgulho maldito do homem que desafiou a Deus, Deus
achou uma forma de dispersar. Para Deus nada é impossível. E naquele momento, o homem, toda a terra falava uma só língua. Uma prova que a comunicação da linguagem é poderosíssima. Então Deus disse, não dá para continuar assim. Vamos confundir as línguas desses homens e vamos espalhar eles sobre todas as terras. Confundiu. A Bíblia é muito clara sobre isso. E confundiu a linguagem dos homens. E assim eles se espalharam e formaram grupos diversos para que pudessem assim povoar toda a terra. Deu para você perceber como a Bíblia é corretíssima e está aí uma prova do que aconteceu nessa primeira globalização distorcida e assim por diante. Bem, mas o homem não perdeu o objetivo de dominar. Claro, ele foi colocado lá e Deus mesmo o aconselhou que ele dominasse sobre a terra, só que o homem no pecado complica, porque Deus sabia que isso era complicado, por isso ele impede às vezes os governos de dominarem o mundo todo. Então, o homem continuou querendo agora uma globalização pela força. Os impérios cresceram, os homens se espalharam pela terra, formaram diversos países, diversos impérios. E então veio a intenção do homem de globalizar pela força. E eu poderia falar sobre vários impérios e vários textos bíblicos que remetem a esses impérios que tentaram dominar o mundo. Mas eu vou falar só sobre o texto de Daniel 2, 30 a 45, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e as pessoas não gostam de vídeo longo. Mas ali nós vamos ver em vários textos da Bíblia, começando pelo Império Egípcio, os Medo-Persa, a Mesopotâmia, os Babilônicos, enfim, os gregos e, por que não dizer, Roma, né? Então, vários impérios, em algum momento da história do planeta, são ciclos que acontecem sobre a Terra e dominaram outros países e, às vezes, quase a totalidade do planeta, certo? Então, houve essa tentativa de globalização, está muito visível na Bíblia, e a tentativa de governos únicos mundiais. Esse é um projeto que está na cabeça do homem, certo? Mas o único governo mundial que pode fazer esse planeta feliz é Deus. O homem pecador jamais pode fazer esse planeta feliz sendo um governo mundial. E isso foi provado pelos diversos impérios que tentaram dominar a Terra e foram cruéis, e quantas mortes e quantas coisas terríveis causaram ao povo do planeta, né? A população, aos humanos. Bem, mas deixando todos esses impérios anteriores para trás, eu vou agora falar sobre a globalização romana. Será que houve um período na história da humanidade que Roma globalizou? Claro que sim. Isso é histórico, isso é bíblico, certo? Roma globalizou, justamente, era uma necessidade de globalização naquela época. Muitas pessoas não entendem isso. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo isso completamente. Para que serviu a globalização romana? Foi um preparo, e Deus permitiu esse preparo, para a primeira vinda de Cristo, conforme Lucas 2, 1 a 7. E eu poderia citar muitos outros textos, mas eu vou citar somente esse. E quando você vê que Cristo veio no momento em que Roma dominava sobre Israel, havia novas estradas, havia muita comunicação, então tudo isso foi preparado para que culminasse com a vinda do Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo. Como é que eu entendo isso? Eu entendo sobre diversos textos que eu leio na Bíblia, mas um dos principais que eu leio é a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4 a 6, aonde Paulo se expressa assim: vindo à plenitude dos tempos. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, daquela época. E é uma prova que Jesus não poderia ter vindo antes,
nem poderia ter vindo depois. Aquele era o momento da vinda de Jesus Cristo e por isso houve uma globalização romana no planeta. Creio que você, que é teólogo, ou que não é teólogo, ou que é até leigo, está entendendo o que eu estou dizendo. Porque, se você quiser informação, tem muita aí na internet, nos livros, e você pode se informar sobre isso. Bem, então, o que eu quero dizer para você é, não tenha medo da globalização, nem do governo único, porque isso é uma tendência no planeta. Vários ciclos do planeta já aconteceram isso e vai continuar acontecendo e vai culminar, claro, com a globalização e um governo único. Mas vamos em frente para nós entendermos melhor. A globalização do Evangelho. O que é que eu chamo de globalização do Evangelho? Foi uma ordem de Cristo. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. Foi essa a ordem que ele deu aos discípulos. Mas os discípulos, depois do dia de Pentecostes, pregaram e muitas pessoas se converteram. Só no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Então eles foram ficando ali em Jerusalém e foram se acomodando, foram ficando ali na Judéia, na Galiléia, e estava muito bom. Mas Cristo permitiu, Deus permitiu, uma grande perseguição e os judeus foram dispersados pelo mundo todo, né? Naquela época, por vários países. Paulo veio parar em Roma, Pedro veio parar em Roma e o evangelho da época se globalizou, certo? Nem todos aceitaram a Cristo, porque é assim, a globalização do evangelho não significa que todos vão obedecer ao evangelho, significa que todos vão ouvi-lo. Essa é a globalização do evangelho, se pensa nesse sentido, quando todos ouvirão o evangelho, certo? De uma forma ou de outra. Então, alguém diz, mas nem todos ouviram, índios não ouviram, tudo bem, mas está se falando de se espalhar no planeta, para a maioria da população. Aos que nunca ouviram o evangelho, a Bíblia lá em Romanos 2,14 em diante já explica como é que vai ser julgado. Então, não precisamos nos preocupar com esses que nunca ouviram o evangelho. Estou falando de uma globalização do evangelho, espalhar-se o evangelho na terra toda, e o mundo da época, na verdade, o evangelho se espalhou em todo o mundo, certo? Essa que é a grande verdade. A mensagem do evangelho foi pregada para todo o mundo da época pela igreja primitiva. E isso podemos chamar, sem problema algum, sem forçar texto, sem sair do contexto, de globalização do evangelho. Vamos em frente. Bem, mas todos esses ciclos aconteceram na Terra, de globalizações e de tentativas de governo único, mas não se engane, porque haverá globalização, como já está acontecendo agora. Qualquer pessoa que for, no mínimo, um pouquinho inteligente, percebe que está se afunilando, né, todos os sistemas nesse mundo, para se tornar um planeta totalmente globalizado e um governo único. Isso eu sou bancário, por exemplo, e eu pesquiso muito sobre os grandes bancos do planeta. E a maioria dos presidentes dos grandes bancos do planeta concordam com uma moeda única. Já se fala muito nisso, em moeda única. Já se fala muito nos meios políticos num governo mundial. Então, não tenha dúvida, você está tudo se preparando e já está. Tem gente que jura que o anticristo já está por aí, mas tudo está se preparando para uma globalização completa e um governo único que seria o anticristo. E talvez você queira ficar aflito, pelo contrário, eu estou feliz com isso. Mas feliz, pastor? Se tudo está se preparando para o anticristo dominar, muito feliz. Olha, o anticristo não governará a vida toda. Ele só terá 7 aninhos só para governar. Está tudo certinho na Bíblia, tudo previsto na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então ela não deixa ninguém enganado. Haverá esse governo? Sim. Haverá essa globalização? Sim. E grande maioria dos que têm conhecimento, as pessoas que têm conhecimento, concordam com isso. Tudo está
fluindo para que haja uma grande globalização, o planeta todo globalizado, claro. Para isso tem que os sistemas de comunicações se atualizarem mais, a ciência se multiplicar ainda mais, a tecnologia se multiplicar ainda mais, os computadores quânticos chegarem. É claro que está tendo todo um preparo, né? E com certeza terá um governo mundial único, que será o anticristo, e um mundo globalizado com uma moeda única. Apocalipse capítulo 13, verso 1 a 18 é a prova disso. Ah, mas eu li, não entendi. A Bíblia tem muito mais texto do que isso. Eu estou citando apenas o principal, Apocalipse 13, 1 a 18. Mas existe muito mais textos na Bíblia mostrando que isso vai acontecer. Então, não tem como evitar. Isto vai acontecer. Certo? A globalização e o governo único. Não foi assim no começo? A Terra já começou globalizada, governo único de Deus, o homem com a capacidade dada por Deus de dominar todo o planeta. Foi assim que começou. Foi assim que se estendeu durante toda a humanidade em diversos ciclos e é assim que terminará. A Terra começou com um governo único, terminará com o governo único, mas não terminará com o governo único do anticristo, e sim com o governo de Cristo. Aí, quando eu abro Apocalipse capítulo 5, versos 6 a 14, eu poderia citar muitos outros textos, não só de Apocalipse, mas de Daniel, certo? De Ezequiel, de Malaquias e tantos outros, eu poderia citar. Mas haverá a globalização da redenção. Como assim, pastor? Bem, o governo do anticristo, eu vou resumir, não vou me aprofundar sobre a grande tribulação, em outros vídeos eu posso até fazer isso, mas o governo do anticristo só durará 7 anos, e o Senhor Jesus Cristo virá e expulsá-lo e vai prender Satanás, porque o governo do anticristo é empreendido por Satanás, claro, né, com a permissão de Deus, mas é empreendido por Satanás. Então, o diabo será preso por 1000 anos, está escrito com todas as letras na Bíblia. Eu sei que eu estou confrontando alguns teólogos que pensam diferente de mim, mas a minha teologia na minha teologia eu não coloco o teólogo acima da Bíblia. Eu faço o contrário, eu coloco a Bíblia acima do teólogo. Então, muitas pessoas que colocam o teólogo acima da Bíblia, tem alguém que interpreta que esse milênio não vai ser aqui na Terra e tal, não sei o que, e a pessoa vai e adere àquilo. Às vezes sem informação nenhuma, sem estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como deve, e diz, vai ser assim como esse teólogo está dizendo. Eu não digo assim. Eu digo o que a Bíblia diz. A Bíblia, para mim, está sempre acima do teólogo, certo? Então, o anticristo vai ser dominado pelo Cristo, Satanás será preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos, o Senhor Jesus Cristo soltará o diabo, está escrito isso com todas as letras. Ele vai tentar as nações do mundo. Como é que esse milênio poderia ser fora da terra se Satanás vai tentar as nações do mundo para se levantar contra o Cristo e acontecer a batalha do Armagedon? Então, não tem como fugir disso, certo? Pode até ter alguém com um pensamento diferente, respeite o seu pensamento, mas fique lá com o seu pensamento, não venha me convencer. E se você tentar me convencer, use argumentos, porque não vai ser fácil, certo? Então, a globalização da redenção só acontecerá quando Cristo soltar novamente o diabo. Ele tentará todas as nações, se levantará contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai varrer eles com o sopro da sua boca. E aí terá redenção global de todas as raças e nações. E, por fim, o juízo final. É isso que a Bíblia mostra em todo o seu bojo de informações e ensinamento. E é isso que nós temos que entender, que esse é o momento de se pregar o Evangelho. Por quê? Não adianta a gente estar lutando, pensando que... É claro que eu vou lutar até o fim para que o Brasil não seja um país
invadido, vamos dizer assim, pelo comunismo, né? Está meio parecido no momento atual, né? Que o comunismo está querendo tomar conta do Brasil, mas eu resisto a isso. Mas vamos deixar essas coisas de lado e vamos pensar: esse é o momento de pregar o Evangelho. É o momento de pregar o Evangelho a toda criatura e pregar de forma bíblica, correta, sem distorção, porque Satanás também está usando pastores e denominações para pregar de forma errada o Evangelho de Cristo. Para pessoas com interesse só em dinheiro e riqueza, e estão esquecendo a mensagem da salvação. Este é o momento de se pregar a mensagem da salvação. Este é o momento de se aplicar um evangelho bíblico, sem acrescentar nem diminuir, sem modificar nada, porque o tempo está próximo. O anticristo talvez não demorará muito e assumirá o governo único da terra, mas também 7 anos depois o Cristo virá e o expulsará. E então acontecerá, como já disse, a globalização da redenção. Então, meus queridos, longe de nós ficar com medo de governo único, de globalização, isso está muito claro, muito explícito na Bíblia, tudo previsto, tudo certinho. Agora, precisamos sim pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo e sem medo das autoridades nos prender. Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal, que só traz mensagem pura, cristalina, limpa, dentro da palavra de Deus para você. Até a próxima.